Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. Galera, vocês estão preparados hoje? Estão preparados para o filme de hoje? Galera, está de volta Yorgos Lanthimos, e muito rápido, hein? Ano passado com Pobres Criaturas, um filme que eu gostei muito, indicações múltiplas ao Oscar, Emma Stone ganhando seu segundo Oscar, e ele está de volta com Kinds of Kindness, Tipo de Gentileza. Pergunta, vocês já viram algum filme do Yorgos Lanthimos? Um diretor bastante autoral, bastante controverso, completamente fora da caixinha. Se ele deu uma colher de chá em A Favorita, em Pobres Criaturas, se preparem, porque ele está sem freio. Vamos comentar muito agora sobre Tipo de Gentileza aqui no Papo e Cinema. Produção, hoje vai ser bom. Roda a vinheta e vamos com tudo. Fala galera, estamos de volta para falar desse mais novo lançamento de Yorgos Lanthimos, Tipo de Gentileza. Eu fiz uma pergunta no início da abertura se vocês já tiveram algum contato com alguma obra desse diretor, tipo Dentes Caninos, O Sacrifício do Cervo Sagrado, O Lagosta, A Favorita, Pobres Criaturas. E por que eu pergunto isso? Porque assim, é um diretor muito autoral, é um diretor que se moldou por criar histórias muito fora da caixinha, um diretor que se moldou por criar personagens bem excêntricos, egocêntricos, que assim, que são completamente fora do natural, do habitual. E ele usa um artifício em vários de seus filmes, onde as relações interpessoais, elas são disfuncionais. Essas relações têm um grande problema de... como que eu posso dizer? As relações são tóxicas, são ameaçadoras, é uma dependência física, mental, onde muitas vezes a gente já identifica na vida real situações parecidas, ou a gente já viveu, ou já conhece alguém que tenha vivido essas relações tóxicas, controversas, difíceis de serem assimiladas. Então, assim, os personagens do Yorgos Lanthimos, dos filmes do Yorgos Lanthimos, são difíceis de serem entendidos de uma forma básica. Em outras palavras, os personagens dos filmes do Yorgos Lanthimos são quebrados. São personagens controversos, são personagens que te levam a contestar a sanidade dessas pessoas pro bem ou pro mal e a sua essência como ser humano. Bom, basicamente essa quebra dos personagens nos filmes de Yorgos Lanthimos, essa dificuldade de se relacionar, eles meio que fazem a base para os seus filmes. O problema, por isso que eu falei, né, ele é um diretor controverso, um diretor muito autoral. Ele usa essa base que a gente consegue identificar nos seus filmes, que é a primeira camada, só que como que ele joga isso para tela, como que ele apresenta essa história que por vários diretores poderiam fazer uma coisa muito linear. Aqui ele coloca vários elementos na fotografia, no roteiro, na montagem, que assim, muitas das vezes você vai tentar achar uma explicação e ela não vai ter. Por que, Marcelo? Porque não tem. Porque ele quis assim. Bom, se vocês curtem diretores autorais, o Yorgos Lanthimos é um desses caras, onde você precisa ter uma mente muito aberta para tentar captar essa mensagem que, de novo, ela é usada de várias formas, com simbolismos, metalinguagem, alegorias. Nada é muito claro. E fora as loucuras criativas que ele te coloca em tela, onde você contesta a sua própria sanidade. Eu já fiz isso várias vezes em seus filmes. Falei, cara, será que eu tô maluco? Esse preâmbulo, essa introdução do diretor é porque assim, ele nos apresentou filmes muito mais acessíveis, como A Favorita, indicada ao Oscar também, e Pobres Criaturas, que levou ele ao estrelato, ao mainstream, e a gente entendia, são dois filmes muito entendíveis, muito básicos, muito flat, de uma forma de você entender início, meio e fim. Não tem muita reviravolta, não tem muita quebra. E Tipo de Gentileza, eu acho que é isso, né? Como deram muita pompa pra ele, como ele se tornou um diretor muito mainstream, não muito mainstream, mas enfim, com Pobres Criaturas, levou ele a um nível de estrelato que ele nunca alçou, ele falou, ah é? Ah é? Se preparem, porque eu vou voltar às minhas origens. Então galera, vamos entrar agora em Tipos de Gentileza. Bom, vamos lá. A história básica, eu não vou entrar muito na história,
para não dar spoiler para vocês, e eu acho importante vocês saberem terem o menor conhecimento do que vai acontecer em tela. Então, assim, ele traz, em tipo de gentileza, uma antologia, ou seja, ele traz três histórias diferentes que se fecham com início, meio e fim. Ele traz de volta protagonistas que já trabalhou em outros filmes, em Pobres Criaturas especificamente. Ele traz Emma Stone de volta, Jesse Plemons, traz de volta William Dafoe. Eu vou centrar nesses três, o filme tem mais gente importante, mas eu vou centrar nesses três, que é a base desses três filmes. Esses três interpretam personagens diferentes nessas três histórias, tá? Então eles vão sempre estar nessas três histórias interpretando personagens diferentes. Bom, uma coisa clara e muito particular do diretor é como que ele consegue potencializar os atores. Mais uma vez você tem aqui, eu vou focar nesse trio de atuação, Emma Stone, Jesse Plemons e William Dafoe, em espetaculares, tá? A gente tem níveis de atuações em diferentes tons para cada história e uma interpretação diferente para cada história. Então, assim, o diretor consegue tirar desses personagens, desses atores, uma coisa muito genuína, tá? Porque são papéis difíceis, são situações difíceis, ele te coloca em situações extremamente delicadas, controversas, com uma ironia gigantesca. Então, assim, você tem aqui, isso é muito bom do filme, né? Você tem atuações no mais alto nível. Na primeira história, a gente é confrontado a um personagem que ele tem uma dependência do seu chefe. O seu chefe o controla de uma forma absurda, tá? O chefe é o William Dafoe e esse empregado é o Jesse Plemons. O William Dafoe, ele controla o que ele come, o que o seu empregado veste, como que ele trata sua esposa, como que ele enxerga a vida. É uma dependência psicológica, física, absurdamente gigante, que te incomoda muito. E esse chefe, ele coloca uma missão pro Jesse Plemons, pro personagem do Jesse Plemons fazer. A história se desenrola basicamente nessa situação, tá? Nessa dependência gigantesca, absurda, doentia de um empregado para com seu dono. Essa basicamente é a profundidade da primeira história. Na segunda história, a gente tem um policial interpretado também por Jesse Plemons, aonde a sua esposa, ela ficou num naufrágio sumida há muito tempo. Ela volta e ele tem a certeza absoluta que não é a esposa verdadeira. Na terceira história, interpretada basicamente como foco a Emma Stone, ela participa de uma seita disfuncional, de uma seita completamente... É seita, né, gente? Completamente louca, aonde essa seita procura uma pessoa iluminada, uma pessoa que seja capaz de ter poderes para reviver os mortos. É isso. Então, assim, eu contei o básico dessas três histórias e aonde que elas vão se juntar. Cuidado aí, microfone. Aonde que elas vão se juntar, como que elas vão se ligar. Bom, o problema que eu vejo aqui, em tipo de gentileza, não são as histórias em si. Porque assim, se você for pegar o que eu falei do início, a base de seus filmes, dependência física, mental, abuso psicológico, toda essa dificuldade de se ter relações interpessoais, eles permeiam essas três histórias. Até aí tá tudo certo. O problema que eu vejo é assim, o filme tem uma duração de 2 horas e 43, para ser exato, então se preparem para o filme longo. Não tem nenhum problema com filme longo, zero de problema. O problema, assim, é como que essas histórias... É claro que, assim, você coloca um tempero de Yorgos Lanthimos na subjetividade, na loucura, em liberdades criativas muito além do que você acha compreensível. Ele brinca com absurdos que você fala, cara, eu entendi, precisava disso, precisava de você falar disso de uma forma tão extrema, de uma forma, eu não quero falar, mas assim, tão autoindulgente. Eu gosto muito dele, mas precisava você ser prolixo demais nas suas histórias, em você contemplar meio que você mesmo porque você quer. Sabe, então assim, as histórias, elas vão se desenrolando e muitas vezes elas são maçantes demais
porque os personagens vão sendo desenvolvidos e as histórias vão ficando, elas vão indo para lugares que você contesta demais. As suas ações são muito contestáveis. Também o problema, se o problema fosse esse, seria mais fácil de assimilar. O problema é que nesse filme ele coloca muita coisa a serviço, tipo assim, eu quero fazer porque eu posso fazer. Eu agora tenho condições de fazer. Então assim, eu acho que essa narrativa ultra criativa, essa mente dele ultra aberta, vai colocar vocês, espectadores, em momentos, em situações que não precisariam, porque assim, ele poderia abordar esses temas da mesma forma que ele faz, criativa, mas sem ser autoindulgente. Você nota uma coisa ali que você fala, cara, porra, não precisa forçar muito. Bom, eu acho que para fechar essas histórias controversas, o nome do filme, Tipos de Gentileza, é engraçado a gente tentar entender como que essa palavra se denota nesse filme. Como que essas gentilezas são encaradas e são provocadas pelos protagonistas. Onde você subverte muitas vezes a palavra da bondade, da gentileza, e uma coisa meio que proposital, uma coisa que, enfim, é um nome do filme onde vocês vão tentar interpretar o que a gentileza realmente quer dizer, quer falar nesse filme. Bom, e chegou a hora da nota para Kinds of Kindness, Tipo de Gentileza. Cara, a gente falou bastante coisa, né? É um filme com a cara, com o tempero do Yorgos Lanthimos. E eu acho uma coisa, diretores assim, autorais, fora da caixinha, isso é muito cinema, tá? Cinema é assim. E cinema é uma arte, assim como outros tipos de arte. Eu acho fundamental o espectador analisar, ter a sua própria identidade, entender o que você quiser do filme. Porque assim, o cinema e diretores assim, o cinema em geral, ele te provoca ao controverso, ele te aguça um senso crítico que você muitas vezes não tem na vida em geral, né? Então acho importante a gente consumir cinema, obviamente, em todas as esferas, em todos os diretores que vocês possam assistir, porque ele aguça, ele aprimora o seu senso crítico, e o Yorgos Lanthimos faz isso com muita propriedade, pro bem ou para o mal, pro bem e pro mal. Então vou fechar uma nota para Tipo de Gentileza com uma nota, cara, eu vou dar uma nota 7, né? Assim, eu gosto muito dele, vi todos os seus filmes. Ele não entra no meu top 3, não entra. Mas é um filme que, de novo, ele te aguça o senso crítico. E ele te faz questões, te faz pensar, te faz interpretar um pouco fora do normal, fora do básico, tá? Então, deixa nos comentários o que vocês acharam, tá? De Tipo de Gentileza. Então é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas Yorgos Lanthimos é um cara que é um filme que a gente precisa abordar muita coisa. Então não podia fazer um vídeo menor, porque, enfim, eu gosto de bater esse papo com vocês. Zero roteiro, esse é o que vem na minha cabeça, a gente bate esse papo legal. Então, galera, não se esqueça de curtir o canal do Papo Cinema. Se curtiu o vídeo, galera, dá um like. Se não curtiu, dá um dislike, não tem nenhum problema, tá? Não se esqueça de ativar as notificações, porque a gente sempre que a gente, cara, é impressionante como essa cartela eu esqueço. Não se esqueçam de ativar as notificações, porque é importante. Sempre que tiver novos conteúdos do Papo Cinema, vocês irão receber. Não se esqueçam também de curtir nossas redes sociais, que estão aqui embaixo. Então é isso, galera. Muito obrigado pela paciência. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu e fui!